Olá pessoal, eu estou aqui para reiniciar os nossos trabalhos de políticas educacionais e organização da educação nacional. E para esse reinício, eu quero dar continuidade àqueles estudos que a gente já havia feito sobre as políticas nas diversas constituições brasileiras, né? Vocês sabem muito bem, né, que o Brasil é um país que já teve 7 constituições e cada uma delas trazia pouca coisa a respeito de educação. Somente a partir da Constituição de 1934, que teve duração de apenas 3 anos, é que a educação começou a ser contemplada de fato como algo que fosse política de Estado. Infelizmente, em 1937, a Constituição de Getúlio Vargas, né, pôs fim à Constituição de 1934. Depois veio a Constituição de 46 e a última Constituição democrática, porque houve uma no período da ditadura militar, de 1967. Somente a partir de 1988 é que nós tivemos realmente um momento importante para a educação brasileira, com políticas claras de educação. Então, eu enviei para vocês naquela plataforma do Google for Education, né, do Google Sala de Aula, a unidade 2 daquele livro que eu pedi que vocês baixassem, né, que é Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica, das professoras doutora Vânia Matias, a mestra Mara Cecília e a outra mestra Carolina Mari. Então, hoje a gente vai rapidamente falar, porque não podemos gravar vídeo muito longos, né, até por conta da internet. Então, a gente vai tentar aqui resumir esses aspectos legais da política educacional brasileira. A Constituição de 1988, ela foi uma Constituição que foi considerada na época por Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara, da Assembleia, foi chamada por ele de Constituição Cidadã. E essa Constituição ela passou por discussões e até chegar na sua aprovação. Na verdade, é uma Constituição bastante democrática, né, que coloca o Brasil assim no patamar das democracias do mundo. Entretanto, há muita coisa ainda a ser implementada, né? Hoje a Constituição brasileira já tem mais de 100 emendas constitucionais. Ela se transformou numa verdadeira coxa de retalho, mas tem um objetivo que é sempre querer aprimorar e adaptar às novas realidades, aos novos tempos. Então, essa Constituição, ela representa um marco importante, principalmente para as políticas educacionais, né? Porque ela traz no seu esboço, no seu escopo, aquilo que tem que ser implementado na educação brasileira. Ela consolida diversas reivindicações da sociedade, como nós já falamos. Essas reivindicações sociais são, primeiro, que a educação deva ser um direito de todos. Segundo, que a educação básica, né, passou a ser universal, né, universalizada. Inicialmente com a universalização do ensino fundamental e agora até a toda a educação básica, inclusive com a obrigatoriedade, né, de matrícula a partir dos 4 anos. O que antes era a partir dos 6, hoje já é a partir dos 4 anos a matrícula obrigatória.
E uma coisa extremamente importante que a Constituição de 88 trouxe, que é uma participação, ou pelo menos uma tentativa de participação da comunidade na gestão das escolas, através dos conselhos, né, que são muitos conselhos escolares e outros conselhos de fiscalização, de controle daquilo que pode acontecer nas escolas. A partir de 88, as escolas passaram a ter créditos, né, dinheiro, a garantia, né, de recursos para que as escolas pudessem ter um mínimo de autonomia. E essa Constituição também ela representa a construção de uma sociedade, né, com vistas a se adaptar ao novo contexto socioeducacional do mundo, né? Então, se a gente retomar, por exemplo, os estudos feitos pela Unesco lá na década, ainda no século XX, e que já lançavam perspectivas para uma educação do futuro, né, uma educação já no século XXI, isso mostra que no mundo inteiro houve, assim, algumas mudanças em relação à educação, até porque, com o advento de novas tecnologias, era necessário criar uma realidade ou uma adaptação dessa realidade para novos formatos, novas ferramentas educacionais. Por isso é importante que a gente analise o artigo 205 da Constituição. Esse artigo ele traz assim os princípios básicos, né, a filosofia daquilo que tem que ser a educação brasileira. E nesse momento importante é necessário que a gente conheça um pouco, né, que é a questão de dizer, de informar que a educação ela é direito de todos e é dever do Estado e da família, né? Dever do Estado e da família. Isso é constitucional. E ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Vejam que essa ideia, esse escopo daquilo que tem que ser construído em termos de educação no Brasil, tem essa sustentação legal que é importante de se observar. Com base nisso, é importante a gente ver que a educação, ela, de acordo com esse artigo, ela possui três funções básicas, ou seja, ela possui três finalidades. Finalidade é aquilo que a gente tem que lutar para chegar até ela, é aquilo que a gente projeta. Olha, nós vamos conseguir fazer isso. Ninguém sabe o tempo, né? Por isso é necessário, com planejamento, estabelecer um tempo para a gente chegar a esse tipo de sociedade que a gente quer. Portanto, são três finalidades. A primeira, que é a de garantir a formação plena, a realização plena, o desenvolvimento pleno do ser humano. Todos os aspectos humanos, psicossocial, pessoal, coletivo, essas coisas que entram na formação do ser humano. O outro é de preparar o cidadão para exercer os seus direitos, para buscar os seus direitos. Portanto, é preparar as pessoas para o exercício da cidadania. Isso é importante numa democracia, que a educação tenha esse foco, né? Preparar as pessoas para reivindicar aquilo de que necessita. E o terceiro, a terceira função, a terceira finalidade, que é a de qualificar o cidadão, as pessoas, para o mundo do trabalho.
Então, seja através da educação básica, da educação superior, do ensino profissional, a educação ela tem que ter esse foco, essa direção, esse direcionamento. A Constituição ela trouxe uma coisa muito importante que eu acho muito significativo, e eu acho também que todos nós deveríamos, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, observar, que são os objetivos da sociedade, da República Federativa do Brasil. É aquilo a que se propõe a República Federativa do Brasil. O que os brasileiros têm que construir? Isso está no artigo 3º da Constituição. Esse artigo, para mim, é um dos mais importantes, porque ele define os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Qual seria esse primeiro objetivo? O primeiro objetivo, que é o objetivo dos brasileiros, da sociedade brasileira, é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Vejam que nós já temos 32 anos de Constituição e nós ainda estamos longe de construir essa sociedade livre, justa e solidária. Isso é uma construção que ninguém sabe quanto tempo vai levar. E é necessário que o povo, através da educação, entenda isso, né? A educação ela tem que voltar-se para a construção desse tipo de sociedades. Caso contrário, nós nunca vamos ter uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. A educação garante isso. Sem educação, não pode haver desenvolvimento. Quer dizer, a educação é a base para garantir o desenvolvimento de qualquer nação. E erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esse objetivo é um objetivo ainda que nós estamos muito longe de atingir, até porque nós somos um país de muita pobreza, né? De muitas pessoas à margem, né? E de muitas desigualdades, principalmente sociais. E, dependendo das regiões, também as desigualdades regionais. É só a gente pegar o Nordeste, o Norte e o Sul e o Centro-Oeste, que a gente vai ver diferenças muito grandes. E o outro objetivo, o quarto objetivo, é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Isso é uma luta, por quê? Porque nossa sociedade ainda é uma sociedade cheia de preconceitos, mas é preconceito de toda a natureza. E a escola, ela é responsável por promover isso, né? É através da escola. Só que enquanto a gente tiver uma escola pública que ainda não atende isso, nós vamos continuar com essas discriminações, esses preconceitos na sociedade. Então, diante de tudo isso, surge uma questão importante que eu queria que vocês refletissem, e depois eu vou preparar uma atividade, né, em que vocês vão poder refletir. Mas vocês já podem, inclusive, escrever alguma coisa sobre isso, que eu vou colocar aqui. Em uma sociedade capitalista, como é o caso da nossa, é possível efetivar uma sociedade livre, justa e solidária? Essa pergunta é fundamental, principalmente para nós que estamos num nível um pouco mais adiantado, né? Para a gente refletir sobre isso. Nós somos uma sociedade capitalista, o mundo é capitalista. Alguns países capitalistas resolveram
esse problema, né? Ou pelo menos quase resolveram, porque não existe 100%. E nós? Será que nós temos condições de nos tornarmos uma sociedade livre, justa e solidária? Vamos pensar nisso. Então eu espero que vocês possam, com a leitura, aprofundar mais essas questões, porque para mim o objetivo não é só cumprir carga horária. Para mim o objetivo principal é a gente poder ter consciência daquilo que a gente está vivendo nesse momento, estudando, avançando nas questões importantes do nosso país. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Logo, na outra semana, eu vou colocar mais vídeos para vocês, explicando, conversando com vocês, e depois a gente vai poder ir interagindo através do Google Sala de Aula. Então, um abraço a todos e eu espero que vocês possam dar continuidade a tudo isso que nós estamos estudando.